Filipenses capítulo 4, vamos ler apenas o versículo 19, lá no finalzinho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso número 19. A palavra de Deus diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra estar disponível a nós e termos o privilégio de mais uma vez em Tua casa ouvir a Tua voz, que é o que realmente nós queremos e precisamos. Nenhum de nós está aqui para ouvir a opinião dos homens, as doutrinas do mundo, as filosofias, mas sim a palavra que procede do Senhor, a verdade que liberta, o pão que alimenta, que só o Senhor pode nos dar. E por isso te pedimos em oração, vem falar conosco aquilo que precisamos ouvir. E para que isso aconteça, eu entrego a minha vida ao Senhor, peço Tua graça, Tua misericórdia e a unção do Teu Espírito para me capacitar a ministrar Tua palavra no poder do Espírito Santo, quebrando barreiras para que ela chegue ao nosso coração. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o apóstolo Paulo traz estas palavras no final da sua carta aos Filipenses, e toda a carta, na verdade, ela é escrita de dentro da prisão. Ele não está no conforto do seu lar, na sua casa, com os amigos, mas ele está prisioneiro. E quando você lê a carta, você lê Paulo falando muito nessa carta a respeito de alegria, de felicidade. Paulo realmente, além de ser um homem de Deus, instrumento do Senhor, é um exemplo também na sua forma de viver, na sua maneira de encarar os problemas. Como ontem também falei na formatura, usando um exemplo aí do apóstolo Paulo, creio que há muito aqui que nós podemos aprender com ele, porque no meio da prisão, da dificuldade, da luta, ele dá essa declaração, ele estimula os irmãos, ele incentiva as pessoas e não se deixa abater. E o Deus a quem Paulo servia é o mesmo Deus em quem eu creio. É o mesmo seu? Então eu creio que nós precisamos também aprender um pouco desse comportamento para termos a relação com Deus tal qual Paulo também tinha. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E esse Deus cuida de nós da mesma forma que também cuidou de Paulo e também o assistiu em diversas oportunidades. Mas nesse pequeno versículo que a gente leu, Paulo faz algumas afirmações sobre este Deus e algumas coisas que nós precisamos entender e conhecer também. Paulo é aquele que disse certa vez: "Eu sei em quem tenho crido." Será que nós podemos também fazer essa afirmação? Eu conheço Deus. Não é apenas um amuleto que eu uso, um nome que eu invoco, mas é alguém pessoal que eu conheço. Eu sei quem Ele é. E porque Paulo disse isso, ele podia ter essas experiências, mesmo na adversidade, estar alegre, estar contente, aprender com os problemas, porque ele dizia: "Eu sei em quem tenho crido." Então, tão importante quanto a gente crer em alguma coisa ou em alguém, é a gente conhecer aquilo em que cremos. Então, eu creio em Deus, maravilha, eu creio que você também crê, mas você conhece a quem você crê? E essa era a afirmação que mudava a vida de Paulo, ele saber de verdade em quem ele cria. E como ele sabia, ele conseguia transmitir isso às pessoas. E é isso que nós temos que fazer também. Se queremos transmitir o Evangelho a alguém, nós temos que saber em quem temos crido. Nós temos que conhecê-lo intimamente para poder compartilhar a respeito dele. E Paulo aqui faz algumas afirmações que todos nós devemos entender. E a primeira delas, ele fala sobre a sua riqueza. Ele diz: "O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória." Então ele afirma a respeito da riqueza de Deus. E a Bíblia afirma isso em diversos momentos. Lá em Ageu 2:8, texto que muitos conhecem, a Bíblia diz:
Deus mesmo falando através do profeta: minha prata, meu é o ouro, ou seja, eu sou o dono de todos os recursos desse mundo. Hoje nós medimos a riqueza através dos recursos que nós temos, e a Bíblia diz que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e todos os que nela habitam. Deus é dono de todas as coisas, então Ele é rico. Só por causa desse fato já é comprovada a sua riqueza. É o dono de todos os recursos, que podem existir. Mas além da riqueza material, por ser possuidor de todas as coisas, a Bíblia comenta outros tipos de riqueza que Deus possui e que nós precisamos também conhecer. Talvez nós não sejamos ricos, mas podemos ter outros tipos de riqueza que não são menos importantes. Veja o que diz a Bíblia pelo próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo número 4. Aos Efésios 2, verso 4, Paulo diz: mas Deus, sendo rico em quê? Em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo fala de um outro tipo de riqueza que nós encontramos em Deus, que é a sua riqueza em misericórdia, que é de fato aquilo que mais nós precisamos, como já preguei aqui tantas vezes. Aquilo que mais o ser humano precisa nesse mundo, irmãos, é a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia faz com que Deus não nos dê aquilo que nós de fato merecemos, que é o castigo pelos nossos erros. Quem aqui não os tem? E os pecados, quem aqui não os comete? Então, a misericórdia, como diz a Bíblia, é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã, então ela nos mantém vivos, ou seja, é o que mais nós precisamos. Mas como Deus é rico nesse quesito, Ele tem misericórdia em abundância, para dar a todos nós que estamos debaixo da sua misericórdia. Ainda no mesmo texto, em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de quê? De sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo fala também que Deus é rico em graça, tanto rico em misericórdia, ao nos poupar daquilo que merecemos, quanto rico em graça, que tem o sentido de nos dar aquilo que não merecemos. Ou seja, aquilo que eu mereço, Ele não me dá, que é o castigo por quem eu sou. Mas aquilo que eu não mereço por ser quem sou, Ele me dá, é a sua graça. Me dá o benefício que eu não fiz por merecer. Então essa riqueza de Deus, muito mais do que ser dono de todas as coisas, é uma riqueza espiritual, de graça, de misericórdia, que Paulo conhecia muito bem e anunciava a todos, porque ele sabia em quem ele cria. E também a Bíblia diz no Antigo Testamento, pelo profeta Isaías, no capítulo número 55, vamos a ele, Isaías capítulo 55, no versículo número 7, a outra afirmação da riqueza de Deus, onde o profeta diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em quê? Em perdoar. Olha outro aspecto maravilhoso da riqueza de Deus. É rico em perdão. E quanto mais rico alguém é, mais ele pode dispor daquilo que tem. Ora, se Deus é rico em misericórdia, é rico em graça, Ele pode nos dar liberalmente todas essas coisas, mas também diz a Bíblia que Ele é rico em perdoar. Quem de nós não precisa do perdão
mas Ele tem, porque é abundante, porque tem demais, porque é rico nesse quesito, e esses recursos que Deus tem jamais acaba. Qualquer um de nós que seja rico em qualquer área, a nossa riqueza é limitada. O homem mais rico do mundo, que de vez em quando muda, né? A gente não sabe quem é, aparece na revista. Mesmo com todo o dinheiro que é atribuído a ele, esse dinheiro pode acabar. Esse dinheiro pode sumir, pode desaparecer a qualquer momento. Mas a riqueza de Deus é algo que não acaba. É algo que é infinito. E o povo de Deus teve diversas experiências nesse quesito. E Paulo também, por ter experimentado disso, deu aquele versículo que nós lemos aqui no início. Mas lá em Números, no capítulo número 11, o próprio povo de Deus no deserto experimentou essa riqueza que não se acaba, esse suprimento inesgotável da parte de Deus. Lá em Números 11, do verso 7 até o 9, diz a Bíblia: era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num graal o pisava, e em panelas o cozia, dele fazia bolos, o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. E o maná caiu todos os dias, quantos foram necessários. Nunca faltou, nunca falhou, porque não acaba. Porque o que Deus tem para dar não acaba. E é tão abundante que o próprio povo, não acostumado com isso, acaba reclamando da abundância. Para você ver como é que nós, seres humanos, somos complicados, irmãos. A gente reclama da falta, aí depois a gente vem e reclama da abundância. O que a gente quer é reclamar. Fala a verdade. Nós somos indigestos, né? O que a gente gosta é de reclamar. Se não tem, reclama. Se tem, reclama. Aqui no mesmo capítulo, no versículo 13, diz assim: donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Está aqui o povo reclamando. O maná não faltava, mas eu estou enjoado de maná. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero outras coisas. Então eu quero reclamar. Ah, tá bom, vocês estão reclamando? Tudo bem. Deus é tão bom que Ele atende. Versículo 18 diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. É carne que vocês querem, é carne que vocês terão. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? E íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Agora, quando Deus dá, não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro. Tá bom por aí? Não tem mais. Até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Até Moisés ficou fazendo a conta, né? Peraí, são 600.000 carne. O senhor já viu o preço da carne? Está pela hora da morte. Vai acontecer mesmo. Moisés ficou meio assim: matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Deus não tem recursos limitados, não tem recursos contados, né? Deus faz do que não existe, irmãos. Então, esse é Deus, mas a gente gosta de reclamar. Está faltando carne, Senhor, maná não aguento mais. Então tome carne, até sair pelo nariz.
É legal Deus porque Ele não mima ninguém, né, irmãos? Nós somos filhos amados, mas não mimados. Não confunda isso, tá? Amados, mas não mimados. Quer carne? Toma carne, neném. Agora vomita a carne, tá? Vai comer. Não aguento mais. Come. Assim que funciona. E Moisés preocupado. Da onde o senhor vai tirar a carne? Moisés, eu crio carne. Moisés, eu faço carne. Eu pego pó e faço você, Moisés. Deus cria do nada. É esse Deus que você conhece? É esse Deus que Paulo conhecia? É desse Deus que ele está falando para nós. No verso 31 diz: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, à noite, outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. Bateu um vento lá e vieram codornizes, e a altura de 2 côvados, um côvado 45 centímetros, é 90 centímetros, é mais alto que esse púlpito, de carne. Imagina você abrir a porta de casa e tropeçar na carne, e ter que andar afastando carne para lá e para cá, 90 centímetros, não é neve, não é carne. Tem gente que faz isso na neve, né? Abre a porta, tudo neve. Agora é carne, porque Deus não tem limite. Não é contado, seu poder é imensurável, rico, o governo é dele, e ele não é surdo, e ele ouve o nosso clamor, até o nosso resmungo, né? Quero carne, ele está ouvindo, ele não é surdo. Mas uma coisa, deixe claro para todos nós, segundo a palavra de Deus. Leia comigo agora Isaías. No livro do profeta Isaías, no capítulo número 59, em Isaías 59, do verso 1 ao verso 4, Deus diz dessa forma: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas, preste atenção, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compadeça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Deus é rico, Deus é farto, Deus ouve o nosso clamor, mas ouve também as nossas lamúrias, as nossas mentiras, os nossos enganos. Mas como Ele é rico em graça e misericórdia, a gente ainda está de pé. Mas eu preciso saber quem é o meu Deus. E Paulo sabia, e ele diz aos Filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. E a Bíblia mostra para nós que Deus tem prazer em suprir necessidades. Mas guarde bem essa palavra, necessidades. Abra comigo a Bíblia no Salmo 23, que todo mundo conhece e invoca, mas está escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu, e o que mais? Nada me faltará. Você crê nisso? Você sabe em quem você tem crido? Você confia nessa palavra porque você conhece aquele que a proferiu? Nada me faltará. Mas o que ele está falando é de necessidade. Ele não está falando de supérfluos, ele não está falando de opulência, de ostentação, ele está falando de necessidade. O pastor que supre a minha necessidade. Esse é o nosso Deus, garantido na sua palavra. No Salmo número 34 também está escrito no versículo 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Você crê? A fome você não vai passar, porque Deus tem o suprimento, e se passar não morrerá.
Porque o próprio Paulo é aquele quem vai dizer na mesma carta aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes disso ele diz: eu sei passar fome e sei ter abundância e ter fartura. Pode ser que seja um momento, mas não é aquela fome que te mata. É a falta que vai ser momentânea, mas não é aquela falta que vai te derrubar. Porque logo em seguida virá a provisão de Deus. Porque Deus não falha. Nós falhamos, mas Deus permanece fiel. Quando a Bíblia diz o homem pode até ser infiel, mas Deus permanece fiel. Mas eu sei em quem tenho crido. E esse mesmo Deus é aquele que Jesus, ao falar para nós em Mateus, no capítulo 6, tem uma das palavras mais bonitas do Sermão do Monte. Quando ele, no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Básico, necessidade que todos nós temos. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Comer, beber e vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é que se preocupam, que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ele diz tudo o que nós precisamos saber. Ele é farto, Ele cuida de nós, Ele dá o comer, o beber, o vestir, mas Ele exige, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você sabe em quem tem crido? Nesse Deus da provisão, nesse Deus que supre necessidades? Então, busque a Ele em primeiro lugar e todas essas necessidades serão satisfeitas. Mas talvez alguém pense: pastor, Jesus falou aqui de comer, beber e vestir. Isso é o básico do básico, correto? Isso é o mínimo para não passar vergonha, para não andar pelado, para não ficar faminto. Isso é o mínimo que a gente pode imaginar. Mas Deus sabe também que nós temos outras necessidades, ou não? Temos? Temos outras necessidades. Temos necessidades emocionais, temos necessidades físicas, temos necessidades familiares para que haja um bem-estar, espirituais. Não adianta só eu comer, beber e me vestir, se nas outras áreas da minha vida está tudo dando errado, está tudo complicado. E o que Paulo vai dizer no versículo que nós lemos aqui no início, é que o meu Deus, segundo, ou seja, de acordo com a sua riqueza já falada na mensagem na Bíblia, Ele há de suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Paulo cria que, embora o básico certamente seria suprido, as outras também, a fonte de suprimento delas é o mesmo Deus, que é rico e que tem glória e que certamente suprirá todas as nossas necessidades. Mas eu preciso crer. O meu Deus é o Deus de Paulo?
porque ele diz de forma bem particular, o meu Deus. Ele podia dizer o nosso, ele está escrevendo aos crentes de Filipenses, da igreja de Filipe, mas ele fala de forma toda particular, o meu Deus. Você também pode falar assim, sabia? A gente pode dizer o nosso Deus, nada de errado nisso, mas ele também tem que ser o meu Deus. O Senhor é o nosso pastor, é o que diz o Salmo? Não, o Senhor é o meu pastor. Nada nos faltará? Não, ele diz, nada me faltará. O nosso, o coletivo é muito importante, Deus certamente o é, mas ele também é individualmente meu Deus, meu pastor, meu Senhor, meu provedor, que conhece as minhas faltas e conhece os meus acertos e sabe cada uma das minhas necessidades que talvez sejam diferentes das suas. Por isso, Deus, que pode ser Deus de todos nós, também pode ser o meu Deus. E pode ser o seu Deus, sendo o mesmo, não é diferente. Mas conhece as diferenças entre cada um de nós. E quando Ele faz na hora certa. Nem antes, nem depois. Todos nós conhecemos o texto que eu quero lembrar a você, que está em 2º livro de Reis. No 2º livro de Reis, no capítulo 4, uma experiência de Eliseu com uma certa viúva, aonde a Bíblia diz, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus deu o que era necessário, na hora que era necessária, no último momento, mas ele agiu. Ela estava pronta a desistir de tudo, mas aconteceu o milagre. Porque Deus não falha. Nosso Deus sabe o que estamos passando. E ali fez um milagre. E quanto mais vasilhas chegasse, mais vasilhas seriam cheias. Perceba no texto que o que acabou não é o que Deus dava. O que Deus dava? Azeite. O que ela fornecia? Vasilhas. Acabam os nossos recursos, mas os recursos de Deus não acabam. Se ela tivesse mais vasilhas, mais azeite seria derramado. O que acabaram foram os recursos dela. Assim também os nossos são limitados, mas os de Deus são ilimitados. E o que Ele faz por cuidado, faz por amor e não nega as suas bênçãos sobre a nossa vida. Leio contigo um texto também de Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo número 32. Diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pergunta o apóstolo Paulo. Você acha que aquele que não deu o único que tinha vai poupar tudo aquilo que ele tem em abundância? Vai deixar de dar? Claro que não. Então nós entendemos que por amor o Senhor cuida de nós e sabe das nossas necessidades. E como disse Paulo no texto que lemos, o meu Deus, em sua riqueza e glória em Cristo Jesus. Glória em Cristo Jesus. E aqui está o canal de bênçãos para a nossa vida. A glória de Deus através de Cristo, que nos deu a salvação. Mas por causa disso, também nos dá
todas as outras coisas, tudo aquilo que é necessário. Porque com Cristo, a Bíblia diz também por Paulo, em Romanos 8, mas agora no verso 17, presta atenção. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A morte de Cristo é a glória de Deus. Cristo é a imagem da glória de Deus. E nós nos tornamos filhos por meio de Cristo, porque cremos no seu nome, como a Bíblia diz. E aí Paulo conclui: se sou filho, sou herdeiro. Sou herdeiro de quem? De alguém que é rico e de alguém que tem tudo o que é disponível e o que não é, ele cria. Você é herdeiro desse Deus? Então todos os recursos ele tem e são por herança também seus. Deus cuida dos seus, cuida dos filhos, não os mima, mas cuida dele, e você precisa enfrentar e crer nesse cuidado de Deus pela sua vida. Paulo também diz aos Efésios, no capítulo 1, vamos ler, logo no início da sua carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo número 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É por Ele que nós somos abençoados por Deus. É por causa de Cristo que nós recebemos os benefícios, o suprimento, a provisão, todas as coisas que esse Deus rico tem para nos oferecer. E é através do nome de Jesus, como Paulo disse, em Cristo, sua riqueza e glória em Cristo, é nele, não afaste de forma nenhuma isso. Ele vai também nos dizer a Bíblia em João, no capítulo 14, inicialmente no versículo 13 e no versículo 14 do capítulo 14 do Evangelho segundo João. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em João 15, logo depois no versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como já expliquei tantas mensagens aqui na igreja, esse versículo não é um gênio da lâmpada, nem ganhei na loteria, mas é quando eu estou de acordo com a vontade de Deus. A minha vontade junto com a dele, em consonância com a dele, certamente se realizará na minha vida, porque estou ligado a ele e é o nome dele que eu invoco, e isso tudo está prometido aqui na palavra de Deus. Mas agora, para encerrar, volta lá no texto que a gente leu aqui no início, Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paz para você, certeza para você, alegria para você, confiança para você. Mas só lembra um detalhe. Por que Paulo disse isso no final da sua carta? Essa promessa feita por Paulo certamente é universal, como mostrei para você, mas tem um contexto bem específico a uma igreja que teve uma atitude que nós também precisamos lembrar e honrar. Se você ler os versículos anteriores, a partir do verso 14, está escrito assim: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo está preso. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ele está dizendo, olha, eu saí na viagem missionária e nenhuma igreja me enviou sustento, ele não trabalhava, ele vivia exclusivamente do Evangelho nesse momento. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo,
Tenho abundância? Estou suprido? Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aí então ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ali ele está dizendo a essa igreja que também há uma promessa para ela, mas era uma igreja missionária, era uma igreja generosa, solidária e que supriu as necessidades de Paulo. Isso então, irmãos, não é que seja uma troca, mas há uma contrapartida, há um comportamento. Como querer ser abençoado se eu também não gosto de abençoar? Como querer a misericórdia que Deus é rico em me dar, se eu não sou misericordioso? Jesus nos afirmou que nós precisamos aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então, como eu quero aquilo que eu não dou? Como eu quero receber aquilo que não sai de mim também? Então, há uma ligação a isso que nós precisamos entender, que é o contexto dessa palavra. Deus é rico, Deus é bom, Deus supre, Deus cuida de mim, mas tudo isso também é feito para que eu, de alguma maneira, também seja uma pessoa boa, misericordiosa, abençoadora, de todas as formas, tentando imitar aquele a quem eu digo que creio. Eu sei em quem tenho crido, é o meu Deus, então eu preciso agir como Ele. Amém? Vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos aquilo que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração, para nos trazer paz, para nos trazer alegria, promessas que a Tua palavra nos faz, que não foram dadas em vão, porque cada uma delas se cumpre, porque o Senhor vela pela Sua palavra para a cumprir, e o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio na Tua palavra, Pai. Eu espero no Senhor. Eu sei que o suprimento é inesgotável, mas que eu também possa aprender aquilo que o Senhor espera de mim. Que eu também seja rico em misericórdia, já que tanto recebo. Se eu recebo tanto, eu também tenho que ter para dar, Pai. Que eu seja rico na graça, já que tanta recebo da Tua graça, que eu tenha graça para dar. Que eu seja alguém que viva a Tua palavra, Pai. Que o Senhor encontre aqui um povo que Te ama e que Te chama de meu Deus, mas que de fato Te obedece também. Abençoa, Pai, o Teu povo, eu Te peço. Em nome de Jesus nós oramos. Amém